Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! São 17h02, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Muita análise e debate, claro, muita informação. Com a sua participação, 971021493, para você participar do Fala Galera de hoje. Atenção, vamos para o Fala Galera desta sexta-feira. Hoje, 13 de outubro de 2023, sexta-feira 13. Existe algum favorito para o duelo entre Vitória e Guarani? Qual é a sua opinião? E para o duelo contra o Atlético Goianiense, você manteria o time com o mesmo esquema tático da última partida? 971021493. Participe mandando para cá mensagens de áudio e também mensagens de texto. Claro, um áudio curto, né, para dar tempo do maior número possível de participantes, e também um texto curto, colocando a sua opinião. Eu repito, existe algum favorito para o confronto entre Vitória e Guarani? E para o duelo contra o Atlético Goianiense, você manteria o esquema tático utilizado na última partida? 3 volantes e 3 atacantes. Opine, 971021493. E tem as pautas do programa de hoje. Pautas do Guarani. Vamos ouvir Derek. Ele projeta o duelo contra o Vitória. Derek, nesta entrevista, comenta sobre o entrosamento da equipe bugrina. Com Alan Santos e Bruno José à disposição, o Guarani enfrenta o líder, Vitória, no domingo às 18 horas no estádio Barradão. Louser completa um turno no Guarani com melhor defesa e aproveitamento da Série B. Bugre foi a equipe que mais pontuou na competição desde a chegada do treinador. Foram 11 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. 66,6% de aproveitamento. Dos próximos 4 compromissos, entre outubro e início de novembro, Bugre tem 3 fora do brinco de ouro, incluindo 2 duelos diretos pelo G4. Vitória, neste domingo, Mirassol e Londrina. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Com Bruno José liberado, o Louser pode realizar feito inédito contra o Vitória. E agora, as pautas da Ponte Preta. Vamos ouvir Gé. Ele projeta o duelo contra o Atlético Goianiense. Gé, nesta entrevista, fala que se sente bem fisicamente. Ele que recentemente passou por uma cirurgia de hérnia de disco. Em busca de reabilitação, Ponte recebe o Atlético Goianiense domingo, 15h45 no Moisés Lucarelli. Macaca não vence
às 6 rodadas na Série B. No departamento médico, há 4 meses, Pablo Diego deve ser relacionado por João Brigatti para encarar o Atlético Goianiense. Destaque no título da Série A2, atacante recuperado de artroscopia pode pintar no banco de reservas da Macaca. Matheus Silva e Fábio Sanches ainda não têm presenças confirmadas e Brigatti segue com dúvidas para escalar o sistema defensivo. Fora das 4 linhas, Justiça derruba a extinção da ação e condena a Ponte a pagar uma dívida de 650 mil com Dauan. Na luta pela permanência, a Ponte Preta inicia sequência como mandante na Série B. Dos próximos 4 compromissos, entre outubro e início de novembro, Macaca faz 3 em casa. Jogo de domingo, Atlético Goianiense, depois Ituano e Avaí. Everton confirma novo procedimento no tendão de Aquiles, mas descarta a aposentadoria. Atacante de 34 anos negocia rescisão de contrato com a Ponte Preta. A Ponte anuncia a volta de Basílio Amaral para integrar comissão técnica de João Brigatti. Braço direito do treinador vai para a 3ª passagem no estádio Moisés Lucarelli. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube fecha com novo fornecedor de material esportivo. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, em especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Sexta-feira, vamos ao Fala Galera de hoje. Existe algum favorito para o duelo entre Vitória e Guarani? Não. Acho o jogo extremamente equilibrado, não há favorito nessa partida. Para o duelo contra o Atlético Goianiense, você manteria o time com o mesmo esquema tático da última partida? Acho que sim. Encarar o Atlético Goianiense, mesmo sendo em casa, com o peito aberto, sem tomar as devidas precauções, eu acho perigoso. Então, eu utilizaria o mesmo jeito de jogar que a Ponte utilizou contra o Sport. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate, amigos da Bandeirantes. Pautas do dia lá do Alviverde do Fala Galera. Não tem favorito, não. Falei hoje isso nos donos da bola. Mas o Vitória joga em casa. Não. Tem favorito. Não posso dizer que o Guarani é favorito também. Jogo muito igual, até usei aí um exemplo numérico, né, percentual. 33,3% de possibilidades para cada um dos dois lados, vitória de um ou de outro, e o mesmo percentual para a possibilidade de empate, perfazendo aí 100%. É o que eu acho, não é muro não, um jogo muito igual. Acho até o Guarani hoje, apesar do Vitória estar um pouco à frente, mas o Vitória oscilou muito. E o Vitória é o líder, está mais próximo aí de subir, mas tem uma tabela muito ingrata, a tabela do Vitória é muito difícil. Pega equipes aí de confronto direto, muito, e pega alguns times fortes do campeonato fora de casa. Tabela para o Guarani também não é das melhores, mas assim, o Vitória acumula aí alguns números altamente positivos, o que rendem a ele a liderança da competição. Mas ele também está na história, na estatística, como a súmula mais elástica da Série B de 2023. 6-0 tomou outro dia mesmo, 3 semanas atrás, perdeu do CRB, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé. Então o time também, assim, não tem nada de especial. O que ele tem, sim, é uma atmosfera muito forte dentro de casa, como o Guarani tem também. Então poderia ser considerado favorito, porque o Barradão vai estar jogando gente para fora pelo Ladrão, que é muito torcedor, que é um incentivo muito forte, que é uma energia muito forte.
Mas torcedor não joga, ajuda muito, muito, mas não é fator tão decisivo assim num confronto equilibrado. Então, para mim, mesmo o Vitória dentro da sua casa não é favorito e o mesmo se aplica ao Guarani. E quanto à Ponte, você manteria o mesmo esquema tático empregado contra o Sport? Sim, inclusive mantendo o Mailton na meia, uma segunda linha pelo lado esquerdo e fazendo às vezes aquela função mais por dentro, com os 3 volantes e claro com essa indefinição perigosa de repente, se nem Fábio Sanches e nem o Matheus Silva reunirem condições de jogo, ter que jogar, às vezes, de repente, com uma zaga que nunca atuou junta. É perigoso contra um time de qualidade como é o Atlético Goianiense. Agora, o que mais importa e o que vai decidir ou não a favor da Ponte é a atitude, a entrega, né? Aquela forma de jogar, aquela energia que o time mostrou, aquele comportamento, time valente, um time veloz, um time dividindo todas, chegando na frente, correndo mais do que o seu adversário. Se a Ponte repetir esse comportamento e tem tudo para fazê-lo, ela está na briga e aumenta muito as suas chances para o duelo contra o Atlético Goianiense, 15h45 do próximo domingo no estádio Moisés Lucarelli, jogo de fundamental importância e jogo onde a torcida da Ponte tem que comparecer e jogar junto. Acabei de dizer, torcedor não joga, mas ajuda muito. E no caso da Ponte, mais ainda, pela maneira de ser da torcida, pela necessidade do time. A torcida da Ponte é praticamente uma religião e todo mundo vai. Agora, se começar a tranquilizar o time, aí é pior. Aí é melhor nem ir. Todos nós já conhecemos as limitações do elenco. Então, jogar juntos 90 minutos e tentar empurrar a Ponte na conquista desses 3 pontos imprescindíveis para que a Ponte tente se manter na B-Zona para o ano que vem. Eu manteria, sim, Batista, o mesmo esquema empregado contra o Sport Recife. 17h13, teremos também no programa as notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Os comentaristas escolhem um assunto para colocar a opinião deles. Assunto 1. Bruno Pivetti é confirmado como novo treinador do Água Santa. Campineiro, técnico será o responsável por dirigir o Netuno no Campeonato Paulista de 2024. É mais um com passagem recente pelo Bugre a assumir o clube de Diadema. O primeiro foi o Thiago Carpini, que fez uma bela campanha no Paulista, disputando a final do campeonato. Notícia 2. Discussão no vestiário do Coritiba termina com a agressão de Diogo Oliveira e fratura no rosto de Kusevich. Episódio aconteceu no intervalo do jogo contra o Atlético Mineiro. Zagueiro chileno sofreu fratura no seio do maxilar e já passou por cirurgia. Notícia 3. Com receita de 1,3 bilhão, Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago do mundo e segue com esse posto pelo 6º ano consecutivo. Messi tem receita de 680 milhões e Neymar 565 milhões. E aí, primeiro, Cristiano Ronaldo 1,3 bilhão. Segundo, Messi 680 milhões. Terceiro, Neymar 565 milhões, completando o pódio. Bem, é o seguinte, vamos para um rápido intervalo e voltamos já, 17h15. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha o seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Pela Rádio Bandeirantes, nesta sexta-feira, com Gabriel Ribeiro. Estamos aqui no estúdio digital, é o homem do boné. Ele é o responsável pelo som digital da Rádio Bandeirantes e também no Twitter, com o corte da imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, temos 3 câmeras aqui no estúdio, hein? Essa frontal e a câmera aqui também lateral. E essa é a geral, cortando para a câmera de cima. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas você tem o rádio
com imagem. E se você ainda não é assinante do canal, seja assinante. Já estamos com mais de 24 mil assinantes. E não paga nada, é de graça. Você tem a imagem, o rádio com imagem e também concorre a ingressos. Mande para cá suas mensagens 971021493, participando dos temas do dia ou então qualquer outro tema que você queira debater conosco. Os temas do dia. Olha, existe algum favorito no confronto entre Vitória e Guarani? Você pode opinar mandando para cá sua mensagem 971021493. Você que é ponte pretano, para o duelo contra o Atlético Goianiense, você manteria o esquema tático com 3 volantes e 3 atacantes. É o esquema que foi utilizado na última partida pelo João Brigatti. 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você participar, mandando para cá as suas mensagens. Bem, eu tenho um recado para você. Quero falar aqui uma vez mais do Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rodízio de pizza sensacional, viu, gente? Com a melhor pizza de Campinas, saborosa, com muito mais recheio. No Ponto 10, pizzaria e restaurante, é claro. Pizza da melhor qualidade, rodízio de terça a sábado, muito bem servido, sem miséria mesmo. E olha, são mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete, cervejas geladíssimas. O ambiente é agradável, tem grande variedade também de sucos e refrigerantes. E se você quiser marcar o seu happy hour, o local eu indico. O salão climatizado é um ótimo local para fazer reunião aí com os amigos, né? Pessoal da família, da empresa, enfim, aquele bate-papo legal. Se você tiver um grupo acima de 10 pessoas, o João Dias, que é o proprietário da casa, vai te dar um desconto especial. É isso aí, desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Anote o WhatsApp 19, é o código de área, e o número 97410 6068. Repito, 97410 6068. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante fica na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central de Campinas. Aliás, estivemos hoje lá no Ponto 10, eu e o Tigrão. Almoçamos lá, é o melhor, disparadamente, o melhor self-service de Campinas. Tem uma variedade incrível, não só os pratos, mas como também sobremesa. E você que gosta, né, pode tomar aquela bem geladinha, ou então, no meu caso, por exemplo, tomei um suco de laranja e o Tigrão tomou uma água mineral. Então foi muito legal porque fomos muito bem atendidos lá pelo João Dias. João Dias que cortou o cabelo estilo fuzileiro naval, né? Estilo militar, tá com o cabelo bem cortadinho dos lados e um pouco crescidinho em cima. É o proprietário da casa que nos recebeu maravilhosamente bem. Grande abraço para o João Dias. Ele tem o sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Por isso que nós chegamos lá e ele estava lá. Por que que ele estava lá? Porque ele está lá todos os dias, ué. Então é por isso que ele estava lá. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. Vladimir Catarino chegando com informações do Guarani. Vladimir, chega aí no pedaço, diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes do Esporte em Debate falando do Guarani. Bugre que ainda treina nesse sábado e também nesse sábado viaja para Salvador.
onde domingo, 18 horas, pega a equipe do Vitória, líder deste Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani, que é parte integrante também do G4, né? Se o campeonato já tivesse terminado, os dois times estariam com acesso garantido à Série A do Campeonato Brasileiro. Para a partida de domingo, meu caro Batista, o Alan Santos e o Bruno José estão à disposição. O Alan Santos ficou de fora das últimas 2 partidas, entregue ao departamento médico, e o Bruno José saiu da partida em que o Guarani empatou com o Vila Nova sentindo dores, mas foi liberado já pelo departamento médico, então o técnico Humberto Louser vai ter força máxima para a partida contra o Vitória. O Louser completa um ano no Guarani com a melhor defesa e com o melhor aproveitamento da Série B. Bugre foi a equipe que mais pontuou na competição desde a chegada do treinador, com 11 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, excelentes 66% de aproveitamento. Derek, artilheiro do Guarani na Série B, um dos principais jogadores do time na competição, projeta o duelo de domingo contra a equipe do Vitória. A gente está procurando primeiro focar no Vitória, para depois pensar no próximo jogo. Então a gente está se preparando com foco diretamente no Vitória para a gente fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber ou Alan Santos e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Bruninho, Bruno José, João Victor e Derek. Esse deve ser o time do Guarani para encarar o Vitória no próximo domingo. Aliás, os 4 próximos compromissos que o Guarani terá entre outubro e início de novembro, tem 3 fora de casa, incluindo 2 duelos diretos pelo G4 contra Vitória, Mirassol e Londrina. Então aí são confrontos importantes, difíceis e fundamentais para o Guarani nessa briga pelo acesso. O Derek Batista comenta sobre o entrosamento da equipe. Aliás, o entrosamento é um ponto importante do Guarani no campeonato, né? E o Derek fala exatamente sobre a importância desse bom entrosamento do time do Guarani. Graças a Deus todos ali da frente estão muito bem, não só quem está iniciando, mas quem está entrando também no segundo tempo tem nos ajudado bastante. Então, fico feliz com esse nosso entrosamento e, se Deus quiser, a gente vai continuar esse entrosamento para poder dar alegria para o torcedor mais para frente. Nos treinos da semana, Batista, o técnico Humberto Louser treinou algumas formações diferentes, né? Basicamente uma formação com 3 volantes, que custaria a saída do Bruninho e a entrada do Lucas Araújo ali no meio campo, formando a tríade de volantes com o Matheus Barbosa e com o Matheus Bueno. No entanto, em nenhum momento ele pensa em começar a partida com esta formação. É somente se tiver a necessidade de alterar durante o jogo, porque ele mesmo já disse que os adversários já conhecem, né, muito do esquema de jogo do Guarani. Seria uma opção aí para surpreender o adversário, essa mudança tática feita pela equipe do Guarani. O jogo do Guarani contra o Vitória vai ser apitado pelo carioca Wagner do Nascimento Magalhães, que apitou um jogo do Guarani nesta Série B. Foi no derby contra a Ponte Preta no primeiro turno, aquele empate 1-1 no Moisés Zucarelli. O árbitro de vídeo vai ser o carioca Carlos Eduardo Nunes Braga. Informações do Bugre, que vai pegar a estrada, vai até Salvador para jogar contra o Vitória no próximo domingo. Batista. É isso aí, domingo, 18 horas, com a transmissão, narração de Leandro Boles, aqui na Bandeirantes. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal. Se você não pode consumir sal, fique tranquilo, viu? Pode consumir os temperos sem sal da Aroma das Ervas. E nem por isso vai deixar de ter aquele sabor especial que tem todos os temperos da Aroma das Ervas. Até para satisfazer os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. É isso mesmo. Se você quiser saber mais, acesse o site aromadazervas.com.br. Aroma das Ervas, especiarias e temperos
requintados presentes nos melhores supermercados e hortifrutis aqui da região de Campinas. Experimente, você vai se surpreender saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aí, sensacional aroma das ervas. Vamos lá, Tigrão, falando deste confronto em Salvador, 18 horas, Guarani pega a equipe do Vitória. E o Guarani tem um retrospecto nessa partida, né? Jogando em Salvador, não só jogando em Salvador, mas como também em todas as partidas realizadas envolvendo essas duas equipes. Então, só para se ter uma ideia, né? Por exemplo, no total foram 38 jogos. Guarani ganhou 13 e perdeu 11. São 14 empates. Então, o Guarani leva vantagem. 13 vitórias contra 11 lá no Barradão. 21 jogos, Guarani ganhou 8 e perdeu 7. Então, 8 contra 7. Então, mesmo no Barradão, o Guarani leva vantagem em número de vitórias. Claro que é apenas uma a mais, né? Mas ganhou mais do que perdeu e foram 6 empates no total. Então, se a inscrita permanecer, o Guarani tem grande possibilidade de não perder esse jogo lá em Tigrão. Não é muito isso que define, né, um resultado de futebol. Claro que é uma curiosidade, é uma estatística, o torcedor gosta disso. Mas mais importante do que essa estatística de se ganhou mais ou perdeu mais, é a questão do time do Guarani poder jogar inteiro, né? Essa última notícia agora de que até o Alan Santos, que era dúvida, está à disposição, de que o Bruno José, para mim o jogador mais importante do elenco, que ficou aí penduradinho até a quarta-feira, mas ontem já veio a notícia de que está treinando normalmente e totalmente liberado, são notícias excepcionais. Eu acho isso muito mais importante. Entendo que é um jogo igual, absolutamente igual e sem favoritos, onde o Guarani não deve cometer o erro de optar por um esquema apenas reativo, de esperar e jogar pela famosa uma bola. Acho que não é a melhor opção. Equilíbrio, isso sim, deve mostrar esse equilíbrio, tendo a bola, tratando de jogar, mas agredindo o Vitória, né? Fazendo fluir o seu futebol, usando as duas beiradas de campo, usando a velocidade do Bruninho, usando esse jogo aéreo que é eficiente, toda a movimentação do Derek no ataque, com a chegada dos laterais, mais o Diogo Matheus pela direita, não abrindo mão daquela recomposição sempre extremamente importante, taticamente falando, do Bruno José pela direita, do João Vitor pela esquerda, às vezes aquela movimentação do Bruninho caindo na beirada e o João Vitor vindo por dentro para dar uma confundida, dar uma atrapalhada no sistema de marcação do Vitória, enfim, botando a bola no chão e jogando. Claro que não adianta ir alopradamente, desesperadamente, irresponsavelmente para cima do Vitória. Não é isso que nós estamos propondo. Com a bola, joga, sem a bola, recompõe, fecha, aglutina no meio-campo e com a bola adianta, sobe as linhas e tenta sair na frente. Se ficar atrás, esperando uma bola comprida, um contra-ataque e não tiver uma outra opção de repertório, de estratégia também, o Guarani pode se dar mal. Agora, se encarar de igual para igual, com equilíbrio, esse é o termo da moda, esse é o termo que define equilíbrio defensivo e organização ofensiva. Se defende bem, esquema sanfona, sem a bola recompõe, baixa as linhas, ocupa os espaços e com a bola, velocidade, rapidez, todo mundo sabendo onde é o seu posicionamento, todo mundo sabendo o que deve fazer, o Guarani equilibra e pode tranquilamente ganhar esse jogo lá em Salvador. Batista. Mesma pergunta, né? O retrospecto é favorável, claro que o retrospecto não ganha jogo, mas a gente sabe que no futebol está sempre acontecendo isso, né?
a escrita acaba prevalecendo. Você está confiante, acredita numa vitória do Guarani, porque o jogo é importantíssimo. É claro que a vitória é o melhor dos mundos, mas o Guarani não pode perder. Ele corre o risco ao término da rodada, no caso de uma derrota, de cair para a 7ª colocação, ou seja, despencar do G4 para a 7ª colocação em CHA. A minha expectativa é boa, Batista. O time está completo. Eu tenho dito constantemente aqui que eu tenho gostado do que eu estou assistindo. Acho que o Humberto Louser tem muita coerência no que ele faz. Ele tem uma linha de trabalho. Eu não sei se vai ser suficiente. Ninguém sabe se vai ser suficiente para subir. O campeonato está muito equilibrado. Mas falando desta partida, eu acho que o Guarani está pronto. Não é? Mesmo com a dificuldade que foi enfrentar o Vila Nova em casa, com um gramado que não propicia o futebol, pela característica do time do Guarani, pelo antijogo praticado pelo Vila Nova, pelo menos empatou. Vai ter que buscar agora o resultado fora de casa. Acontece. O problema é que serão 7 decisões, como era contra o Vila Nova. O Guarani tem que tentar ganhar o jogo. E para tentar conseguir, ou para conseguir, há necessidade de muito controle emocional, né? A torcida vai ser muito grande, a pressão também. Todo mundo sabe que jogar no Barradão não é tarefa para qualquer um, mas esse é um dos testes daqui para frente pesados. Testes para você ver efetivamente na parte emocional, de controle, não é, de amadurecimento, se o time está pronto para enfrentar essas pedreiras que vêm pela frente, né? Mas pelo que eu tenho visto, pelas informações e pelo que eu tenho assistido, o Guarani tem condição de chegar dentro do Barradão e ganhar o jogo. Agora, a gente sabe que algumas coisas não podem ocorrer. Por exemplo, no primeiro tempo contra o Vila Nova, eu não entendi o comportamento do time. Depois, no segundo tempo, melhorou. Mas algumas coisas não dá para você ficar adiando. O Guarani, dentro da partida, o Guarani, ele foi... Nas partidas sob o comando técnico do Beto Louser, ele foi mais positivo quando ele foi firme no primeiro tempo, intenso, marcando saída de bola, né? Não ficar respeitando muito o adversário. O adversário tem que ser respeitado, sim, mas o Guarani não pode ficar esperando vitória, não. O Guarani tem que tentar realizar um jogo muito forte no primeiro tempo, porque o Barradão pulsa, é verdade, mas imagine você virar o primeiro tempo na frente do marcador. A coisa muda de figura. Muda e muda muito. Então vamos torcer para que o plano de jogo seja correto, a execução principalmente. Não é? Que as principais peças do Guarani estejam acordadas em numa boa tarde e noite. E eu estou falando principalmente dos jogadores de meio campo. É o termômetro desse time. Barbosa, Bueno e Bruninho. Se o Bruninho jogar, né? Acredito que sim. Eu não mudaria essa coisa de colocar um volante a mais ou de marcação mais. Não vejo necessidade, pode ser circunstancial. Tipo, Guarani está na frente, 20 do segundo tempo, vamos fechar a casinha, beleza, isso é uma outra conversa. Mas de começo não. De começo, a grande notícia da semana é a recuperação do Bruno José. O Alan Santos fica à disposição na zaga, não sei se vai começar jogando. Não tenho essa informação. Se jogar o Valber também não vai ter nenhum tipo de problema. Seria melhor o Alan Santos, mas eu acho que o resto é assim mesmo. O meio campo do Vitória, se o Giovanni Augusto jogar ao lado do Rodrigo Andrade, é um meio campo lento, mas de qualidade. Rodrigo Andrade é o Bueno do Vitória, é o cara que arrasta e organiza. Todo mundo conhece o Rodrigo Andrade. É um jogador que merece todo o nosso respeito e atenção do Guarani, porque realmente ele tem uma leitura de jogo, ele é o termômetro desse time do Vitória. Então vamos ver o que o Guarani pode apresentar. Eu estou esperançoso que minimamente o empate será trazido para Campinas, mas com expectativa, Batista, se o time aplicar o futebol que tem capacidade de aplicar, pode, por que não, vencer o Vitória dentro do Barradão. O Vitória empatou com o Mirassol, né? Ele só tem um empate na competição, e foi contra a equipe do Mirassol. Ele tem 2 derrotas, perdeu apenas 2 jogos no campeonato, e as 2 derrotas para Criciúma e Atlético Goianiense.
Essa estatística que você está dando é em Salvador, né? Não, no total, né? Ele tem 2 derrotas. No total? No total ele tem só 2. É assim, ó, como mandante, melhor dizendo. Bom. Ele tem apenas 2 derrotas no total. No total e um é empate. muito mais. No total é muito mais. Não na classificação geral, tô falando como mandante. O Vitória, mandante, correto, ele é o melhor mandante, 37 pontos ganhos em 15 jogos. Foram 12 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então, jogando no Barradão, ele perdeu apenas 2 jogos e empatou 1. Empatou com a equipe do Mirassol e perdeu para o Criciúma e perdeu também para o Atlético Goianiense. Então, não é novidade, né? Perder no Barradão ou empatar no Barradão. Dessa maneira, evidentemente que o Guarani pode sair do Barradão, sim, com uma vitória, ou então pode sair do Barradão com um empate, que também não é um resultado ruim, não. O Guarani se mantém aí numa situação até bastante confortável ao término da rodada, no caso de um empate, né? Só para dar uma olhada aqui na classificação geral da Série B, Bugre, com um empate, tem 54, vai para 55. Se o Atlético Goianiense perder ou empatar, Atlético Goianiense tem 53. Se ele empatar, ele vai para 54. Guarani continua na frente. Se o Novo Horizontino pega o Tombense, partida marcada para amanhã, 5 da tarde, lá em Novo Horizonte. O Novo Horizontino tem 52. Ganhando, vai a 55. Aí vem aqui para o número de vitórias. Aí ele passaria o Guarani, né? Ele tem 16 vitórias e o Guarani tem 15. Aí, nesse caso, o Guarani precisaria vencer a equipe do Vitória, né? Que daí iria para 16 vitórias. E tem também o Mirassol. Mirassol tem 52, vencendo vai a 55. Então, o empate não é de todo ruim. Pode ser até que saia do G4, mas fica colado, né? O pior dos mundos, claro, evidentemente, é a derrota. 17h43 em Campinas. Quero falar aqui da Nova Light. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campo de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD ou câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio, grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas e projetos luminotécnicos que são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale a Nova Light. A Nova Light para o seu time. Olha, está na hora de abandonar aquela iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um time campeão. Para saber mais, acesse novalight.com.br. Intervalo, voltamos já 17h44. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000, agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência, novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugra ID. Acesso ao estádio com QR Code, pagamento com cartão de crédito, check-in, mais catracas, desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store e muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui pela Rádio Bandeirantes, eu começo destacando as eliminatórias da Copa. Ontem, jogando em Cuiabá, Brasil e Venezuela empataram por 1-1, terceira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Chile venceu o Peru por 2-0, a Argentina derrotou o Paraguai por 1-0. A Bolívia perdeu em casa para o Equador pelo placar de 2-1. Tivemos ainda o empate por 2-2 entre Colômbia e Uruguai. A seleção argentina lidera com 100% de aproveitamento às eliminatórias sul-americanas. O Brasil é o segundo colocado com 7 pontos. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, 32ª rodada. Tem o Clássico Catarinense em Criciúma, 9h30 da noite, tem Criciúma e Chapecoense. Amanhã às 5, Ituano e CRB, Novo Horizontino e Tombense. 6h30, Ceará e Sampaio Correia. No domingo, 15h45, Ponte Atlético Goianense Majestoso. 6 da tarde, Vitória e Guarani, no Manuel Barradas, o Barradão em Salvador. 18h30 também domingo, Londrina e Avaí. E fechando a rodada na segunda-feira, dia 16, 20 horas, tem Juventude Esporte. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série A, a competição voltará apenas no próximo meio de semana. Porém, vamos ter uma partida amanhã, partida válida pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro da Série A, envolvendo 9 da noite na Arena Pantanal, Cuiabá e Cruzeiro. Jogo isolado, portanto, que fecha a 26ª rodada da competição. Esporte em debate.
na Rádio Bandeirantes. 17h50, Esporte em Debate nesta sexta-feira 13. Mande para cá suas mensagens 971021493. Boa tarde, Batista. O Mirassol já jogou nesta rodada. Isso significa que nessa rodada o Mirassol não encosta no Guarani. Verdade, Mirassol ganhou, né? Ele tem 52, mas já jogou na rodada. Portanto, o Mirassol é carta fora do baralho. Uma vitória do Criciúma hoje seria sensacional. Segura a Chapecoense e ajuda a Ponte e ainda tira o Guarani do G4. O ouvinte não assinou, né? Aliás, não assinou. Marcos José Jaculi. Claro que ele é ponte pretano, não? Torcendo aí, no caso, por uma vitória do time do Criciúma. Daqui a pouco tem mais e já também tem mensagens de áudio. Vai mandando para cá os seus áudios. 971021493. Os temas de hoje para você debater conosco, pode ser também que você queira colocar outro tema. Fique à vontade, mas o Fala Galera de hoje, existe algum favoritismo, na sua opinião, no duelo entre Vila Nova e Guarani? E para os ponte-pretanos, para o jogo diante do Atlético, você manteria o time que enfrentou e empatou com o Sport, placar de 3-3. Estou falando com relação ao esquema tático. Opine, 971021493. 971021493. E o meu recado agora é para você que está construindo ou reformando, ou então que administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. E a Sudeletro trabalha também com toda a linha de motores elétricos e tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir a você o melhor do mercado de materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça o orçamento pelo WhatsApp 19 é o código de área, né? E aí tem o número 3776-2400. A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, horário especial para atender aquelas pessoas que não têm tempo de ir durante a semana, das 8 da manhã até o meio-dia. Sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. Amanhã é sábado e a loja estará aberta neste horário para atendê-lo. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, tudo bem? Boa tarde, aqui é o Edson Lencioni da Chácara Primavera e os comentaristas aí da Bandeirantes, o Gregor, o CH, o Tigrão. Fazer uma coisa para vocês aí, uma pergunta. O Guarani, se ele não ganhar o jogo, ele pode cair para a 7ª colocação, né? Começando por hoje, o jogo de hoje. Se o Criciúma ganhar o jogo, já passa o Guarani já sai do Z4. E mais os outros resultados. Então o Guarani que se cuide, né? Que deixou perder alguns pontos besta aí fora de casa, né? Deixando empatar jogo. Agora pode cair para a 7ª colocação se não ganhar do Vitória. Eu acho que nem o empate serve, hein? O empate também vai ficar fora do G4. Boa noite para vocês e bom trabalho. Boa noite, um abraço, muito obrigado pela colocação. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista.
Boa tarde a todos os amigos da Band aí, do Esporte em Debate. Meu nome é Marcos e sou daquele de Satélites 2 e bugrino, até pele até o osso. Sabe o que eu queria que vocês comentassem? Eu estava preocupado, eu estou muito preocupado com a arbitragem do campeonato. Por quê? Porque viu o que fizeram com a Ponte Preta. Apesar de ser bugrino, eu sei que fizeram uma sacanagem com a Ponte. E eles já ficaram uns tempos atrás, eles queriam que caísse, pelo jeito que caísse só 2, né? Agora, para eles é fácil subir 4 times que tem maior torcidas. São mais, dizemos assim, lucro para eles, né? Do que subir Novo Horizontino, Guarani, esses times que tem menos torcida. E dá medo na arbitragem, né? Tá dando medo nisso aí. Queria saber se tem algum problema disso aí. O que vocês acham? SH, vou ouvir os comentaristas para saber se há uma preferência nesse sentido de subir os times com maiores torcidas do Brasil. O que você acha, CH? Colocação do nosso ouvinte aí. Eu sei por que o ouvinte fica com a pulga atrás da orelha, né? Porque existem algumas coincidências do futebol que chamam muito a atenção, mas se eu acreditar no negócio desse, eu tenho que parar aqui e não falar mais sobre futebol. Porque aí a gente vai sugerir que a coisa é direcionada. Eu não quero acreditar nisso, eu me recuso a acreditar no negócio desse. Agora, por que o ouvinte pergunta? Porque algumas coisas são inadmissíveis que acontecem. Os erros de arbitragem contínuos em todas as divisões são umas verdadeiras aberrações. Não só o que aconteceu com a Ponte, existem outros tantos exemplos, que é por isso que a torcida tem esse desconfiômetro, mas não. Eu me recuso a acreditar que exista qualquer tipo de direcionamento nesse sentido, Batista. E para você, Tigrão, só para dar uma satisfação aqui para o nosso ouvinte, às 17h57. Uma frase só. As arbitragens são tão desastrosas que eu não duvido de nada. Perfeito, tá aí. Portanto, respondendo ao nosso ouvinte que mandou para cá essa preocupação que ele tem com relação à arbitragem. Wagner do Nascimento Magalhães apita o jogo do Guarani contra o Vitória no estádio Barradão. É o mesmo árbitro, ele que é do Rio de Janeiro, é FIFA. Ele apitou o derby no primeiro turno, placar de 1-1. 1-1 foi o derby do primeiro turno. Então ele vai apitar, né, o jogo lá no Barradão. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a toda a equipe Nota 10 da Bandeirantes. Olha, o Guarani, ele perdeu uns pontos que não poderia ter perdido contra a Chapecoense e contra o Sampaio Corrêa. Isso aí poderá fazer grande falta, viu? Também acho, né? Só que o campeonato é muito equilibrado, tá? E o Guarani perdeu, por exemplo, estava vencendo a Chapecoense. Estava vencendo por 3-0 e teve um pênalti ainda para ser batido. Acabou cedendo o empate 3-3. E aquele jogo com o Juventude, o Guarani doou o gol para o Juventude. Minimamente tivesse vencido a Chapecoense, estava vencendo 3-0, tinha um pênalti para ser batido. E acho que foi o Regis, né, que perdeu aquele pênalti. Bateu e perdeu. Faria 4-0, muito difícil reverter uma situação assim. Perdeu 2 pontos. E minimamente, se tivesse empatado com a equipe do Juventude, estava empatando e doou um gol, são 3 pontos a mais
Guarani Sampaio hoje teria Correia, né? 57, né? Sampaio Correia, o ouvinte falou também. O Guarani ganhava o jogo lá e administrava com tranquilidade. Mas nem tô falando o Sampaio Correia, tô falando dois jogos no Brinco de Ouro que não tinha como... Mas daí você tem que incluir, se é no Brinco, você tem que incluir CRB, que o Guarani perdeu. Perdeu para o Juventude, perdeu para o CRB, empatou com a Chapecoense. Ô Tigrão, eu tô falando das pontos. Condições. Veja as condições que o Guarani perdeu ponto. Tava vencendo a Chape, podia ter feito 4-0 na Chape, tava vencendo 3-0, e o Juventude, o Guarani doou o gol. Foi aquela confusão lá, né, entre os zagueiros, salvo engano, foi o Alan Santos. Foi recuar uma bola para o Pegoraro estava fora do gol, e a bola foi para o gol, né, praticamente um autogol. Então é nessas condições que eu estou dizendo. CRB teve lá um duelo normal. Agora, nesses 2 jogos, não tinha como o Guarani perder os pontos. Poderia ter feito 3 pontos contra a Chape, mas minimamente 1 ponto contra o Juventude. Então faria mais 3 pontos, hoje estaria com 57. Mas é assim também, né, Batista? Só que tem jogo também que ninguém imaginava que o Guarani ia ganhar, ele ganhou. Então acharmos que não vai ter um tropeço ali, uma zebrinha ali, outra acolá. Quem na torcida do Sport imaginava que o Sport ia perder 2 pontos para a Ponte? Perdeu. E olha que não perdeu 3, porque jogaram com 14 lá, né? 14 contra 11. Arbitragem, nossa senhora, uma vergonha. Por isso que eu não duvido de nada, daquilo que o ouvinte insinuou aí. Então, acontecem essas... Não dá, né, para você passar o campeonato inteiro preenchendo toda a expectativa de lógica positiva. Não dá. Então, mas aquele jogo, puxa vida e tal. Mas foi lá, tirou ponto do Criciúma fora, né? Tirou ponto, fez uma grande partida. Então, eu vejo assim, se a gente pegar a tabela inteira, o Guarani vem já aí, ele veio sempre perto do G4, esteve dentro, num determinado momento liderou, depois saiu, se afastou um pouquinho, se aproximou, aí andou perto um monte de rodada, depois entrou e não saiu mais. Saiu aí por horas. Foi para o 5º lugar, critério de desempate, e já recuperou. Então o Guarani hoje podemos considerá-lo não com uma campanha como a de 2009, que foi o ano em que o Guarani esteve no G4, da primeira até a 38ª rodada, com Vadão. Vadão era o treinador. O campeão foi o Vasco. O Guarani foi vice-campeão da Série B de 2009. Aí subiu, 2010 começou muito bem o campeonato e caiu e não voltou mais. São 13 anos amargando aí divisões de acesso. B, C, e num determinado momento aí esteve inclusive com o Lisca dirigindo a equipe, aquele dia que ele deu a volta olímpica, né? Vibrando, tal, extravasando, comemorando com a torcida. O Guarani estava caindo para a Série D, que aquilo lá era a Série C. C de casa. Ia falar aqui C de sapato. C de casa. E aí? Então, é uma recuperação muito grande do Guarani. E nesse campeonato, ou esteve dentro, ou esteve liderando, ou esteve próximo, ou voltou. Então é uma campanha regular, eu acho que é elogiável. Lucas Bedon está participando aqui com a gente, está dizendo: Batista, beleza? Beleza, Lucas? Escutando a Rádio Bandeirantes aqui. Salvo engano, o Guarani estava empatando em 1-1 quando o Regis perdeu o pênalti. Começou perdendo. Verdade, é isso mesmo, né? O Guarani virou o jogo. Não chegou, Batista, tá 3-0 nunca, mas verdade. Virou. Mas foi pro intervalo ganhando de 3-1. 3-1. Perdeu o pênalti e depois fez mais 2. E virou ganhando de 3-1. E aí deu mole no segundo tempo. Subiu muito o pé direito do acelerador e tomou 2 gols, um no finalzinho, e entregou 2 pontos que fazem falta sim.
Ouvinte no ar, mais uma mensagem. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão. Aqui é o Cláudio Medina de Indaiatuba, de Pretano. Queria saber sobre o jogo Ponte Esporte. Aquele pênalti, a Ponte foi... lá o juiz foi injusto, né? 15 minutos de decréscimo. Depois aquele pênalti que foi dado, que foi batido contra a Ponte lá, com paradinha. Até o goleiro da Ponte, até ele reclamou. Vocês acham que isso daí foi certo? Isso aí foi certo? Pênalti com paradinha? Isso aí foi certo? Já foi justo 15 minutos de decréscimo. Isso aí foi uma palhaçada. Isso aí é judiado da Ponte lá. Eu acho que isso daí influenciou bastante o resultado. Apesar do jogo ter sido corrido lá, entendo, mas foi meio complicado o jogo lá, hein? E esse jogo agora aqui, a arbitragem também vai ser outra palhaçada, outra brincadeira. O que vocês acham? Respondem para mim. Já comentamos bastante, né, aqui sobre esse jogo, a arbitragem danosa. A Ponte tem uma história, né? A história precisaria ser respeitada. O árbitro fez uma lambança imensa. E lá teve um pênalti para a Ponte. O árbitro não deu. O goleiro do Sport derrubou. Salvo engano, era o Samuel Andrade que estava na bola. E aí o árbitro não marcou pênalti. O pênalti que foi dado em cima do Arthur não foi. E ainda teve essa questão aí da paradinha. Eu até estava acompanhando aqui o cara que praticamente é o pai do VAR. Pai do VAR. E ele disse que a paradinha foi irregular, comentando sobre esse jogo Ponte Esporte. Então foi irregular, completamente irregular. Então a Ponte realmente foi prejudicada. Arbitragem no Brasil é vergonhosa, Batista. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, ô Tigrão. Porque a Ponte teve aquele jogo lá, Aparecidense, que o jogo foi refeito. Erro de arbitragem, interferência externa. E de lá para cá, a Ponte vem sendo prejudicada pela arbitragem. Parece que existe um corporativismo da arbitragem. Não sei se é realmente isso, dá impressão, né? A gente fala que o Batista falou, não. Eu tenho a impressão que está acontecendo isso. Porque é um número excessivo de erros. Você lembra aquele jogo, não me recordo, contra Vila Nova. Ponte Preta e Vila Nova no Majestoso, que a bola bateu na coxa e o árbitro deu pênalti. Agora, na partida contra o Mirassol, aí, campeonato desse ano. Vila Nova foi ano passado, né? 3 jogos atrás. 3 jogos para trás. Bola bateu na barriga do Matheus Silva. O cara discutiu com o VAR até a última consequência. O cara espancou a imagem. Juiz, eu tô dizendo. Espancou a imagem. Ele convenceu todo mundo que o carvão é branco e que a água é seca. A água... Não, cidadão, a água é molhada. Não, a água é seca. Mas o carvão tá aqui, ó. Carvão, ele é preto, porque é fuligem. Carvão, é madeira queimada aqui. Não, é branco. Mas o senhor tá brigando com a imagem. Tô te mostrando aqui um pedaço de carvão, ele é preto. Tô aqui com uma água, vou jogar um pouquinho na sua camisa, ela vai deixar sua camisa molhada. Não, a água é seca e o carvão é branco. Ele fez isso. Mas, cidadão, a imagem está mostrando que a bola não muda de trajetória. Ela bate na barriga, faz uma diagonal, passa próxima do braço e não muda de trajetória. Foi pênalti. Eu vou confirmar aquilo que dei dentro de campo. Mas, senhoria, por gentileza, o senhor não quer dar mais uma olhadinha? Foi na barriga. Me dá a câmera 3. Me dá a 4. Me dá o ângulo 1170. Me dá agora por trás. Me dá de frente. Me dá de ladinho. Me dá por cima. Me dá por baixo. Não, foi pênalti. Ah, tá louco. Eu nunca vi isso aí na minha vida, pô.
Vai mandando as suas mensagens. Agora 18h09. Vou falar da Paraflu. Agora vamos dar aquela paradinha para resfriar o assunto e falar sobre Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, e que os fluidos de radiador deles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com a marca homologada e que entende tudo do assunto. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vladimir Catarino, informações da Ponte Preta na Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Alô, torcedor da Macaca, hein? A sua presença é fundamental para apoiar o time no jogo deste domingo, 13h45 da tarde, contra o Atlético Goianiense, no estádio Moisés Lucarelli. Vai ser a primeira de 2 partidas na sequência que a Ponte fará, jogando dentro de casa. A Macaca que não vence há 6 partidas. Pior sequência do ano, né? Resultados ruins que não permitiram a Ponte se distanciar da parte de baixo. A Ponte chega na rodada 4 pontos acima da Chapecoense, que é o primeiro time dentro da zona. Chapecoense joga hoje contra o Criciúma, né? É fora de casa. Mas se a Chape vencer, diminui essa diferença para apenas 1 ponto. Os ingressos nas bilheterias estarão à venda amanhã, sábado, das 9 da manhã até as 2 da tarde. No domingo, a venda acontece das 9 da manhã até as 4h30 da tarde, pagamento via Pix e cartão. Na arquibancada geral, R$20 o ingresso inteiro, no setor VIP, R$40 o ingresso inteiro e na vitalícia, R$100 o ingresso para o torcedor que quiser acompanhar esta partida contra o Atlético Goianiense. No departamento médico há 4 meses, o Pablo Diego. Ele deve ser relacionado pelo João Brigatti para encarar o Atlético. O Pablo que foi destaque, né, Batista, no título da Série 2 do Campeonato Paulista, ao lado do Gé. Pablo Diego está recuperado de uma artroscopia e pode ser novidade, pode pintar no banco de reservas da Macaca. Por falar no seu companheiro Gé, atacante artilheiro da Ponte Preta, ele projeta esse duelo de domingo contra a equipe do Atlético Goianiense no Majestoso. Espero que a equipe venha se comportar novamente igual nós se comportou lá em Recife, lá contra o Sport. Acho que fizemos uma boa partida e espero no domingo agora sair com os 3 pontos, que é o mais importante para nós. O sistema defensivo, Batista, é a dor de cabeça do momento do técnico João Brigatti, porque o Matheus Silva e o Fábio Sanches ainda não têm presenças confirmadas. Matheus Silva saiu machucado na partida contra o Sport e o Fábio Sanches não atua 2 rodadas, né? Então, são 2 problemas que tem o Brigatti e 2 dúvidas com relação à escalação do time. Pelo menos no setor defensivo, ele tem a volta do Edson. Edson que cumpriu suspensão automática no Recife, está de volta, fica à disposição do treinador. Voltando a falar sobre e ouvir, né, o atacante Gé, ele fala sobre a importância da torcida. Falei há pouco, né, da fundamental presença do torcedor no Majestoso. O Gé também fala sobre isso. É sempre importante, né, estar diante de nossa casa, principalmente diante do nosso torcedor, né. É uma força única, né, que nós temos. E acho que domingo agora vai ser mais uma grande partida e que Deus possa nos abençoar com essa vitória, que nós merecemos muito. Nesta luta pela permanência na Série B, Batista, a Ponte inicia uma sequência como mandante nesta Série B. Dos próximos 4 compromissos entre outubro e o início de novembro, serão 3 em casa,
contra o Atlético Goianiense, que é o próximo jogo, contra Ituano e Avaí. Jogos esses que serão fundamentais aí na Ponte Preta por esta luta pela permanência na Série B. E o Gé diz que se sente bem fisicamente, né? Ele voltou, ficou muito tempo parado, fez uma cirurgia de hérnia de disco, mas está de volta e afirma estar se sentindo muito bem fisicamente. Acho que me sinto bem já, bastante evoluído, né? Tinha dado uma recaída, né? Por causa da cirurgia, mas com a comissão, com a equipe toda, consegui voltar no alto nível e acho que estou bem preparado. Informações fora das quatro linhas na Ponte Preta. A equipe está se desligando, ou o jogador Everton está se desligando da Ponte Preta. Está negociando a rescisão de contrato. Ele tem 34 anos e fez um novo procedimento médico no tendão de Aquiles. É um problema, né? O Everton tem se machucado constantemente, tem feito procedimentos constantemente também, mas ele descarta a aposentadoria por enquanto. A Ponte anunciou a volta do Basílio Amaral, ele vai integrar a comissão técnica do João Brigatti e vai ser aí o auxiliar direto do treinador nesta terceira passagem no Moisés Zucarelli. As informações da Ponte, Batista, que vai jogar no domingo contra o Atlético Goianiense. A arbitragem vai ser do capixaba Diógenes José Padovani de Andrade. Ele apitou apenas um jogo da Ponte nesta temporada, foi na partida em que a Ponte empatou com o Vila Nova, lá em Goiânia, pelo placar de 1-1. O árbitro de vídeo vai ser o Rodrigo Nunes de Sá. Informações da Macaca aqui, no Esporte em Debate. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado que estão prontos para construir o seu sonho, com preço justo e também alta qualidade. E a Renova Piscinas é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como motobombas Silent, vinil Cibrap, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar com a Renova. Equipe, mão de obra especializada, materiais utilizados e projetos. E tudo de primeira qualidade, e o atendimento diferenciado você também vai notar no pós-venda. Renova Piscinas. Renova Piscinas, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou em Renova Piscinas. Vamos falar da Ponte, 18h18 em Campinas. Começa com você, CH. Macaca pega o Atlético Goianiense. Partida marcada para domingo. Atenção para o horário, hein? Esse horário quebrado, que é um horário recente, então é 15h45. Muita gente não se atenta para o horário, vai achar que é 4 da tarde, vai chegar lá, o jogo já vai estar em andamento. Então, preste atenção com relação ao horário. 15h45. E a ICH tem favorito nesse jogo ou não? Ah, Batista, pelas campanhas tem. O Atlético Goianiense. Só que o fato de ter trocado de técnico e a atitude que o time teve diante do Sport traz uma expectativa / esperança para todos nós. A Ponte, você veja como é que o campeonato, né? Você destacou isso hoje e isso tem que ser repetido porque é fato. As 6 rodadas a Ponte não vence e ninguém ultrapassa ela na zona do rebaixamento. Veja só como é que é o campeonato, né? Então a Ponte tem aí ela tem recebido oportunidades sequentes. Ora é porque os adversários não têm, principalmente esse aspecto, não têm feito a parte deles, né? Ninguém, nem a Ponte tem feito a parte dela. Se ela fizesse, com certeza a situação não seria tão dramática como é. O alento é o que foi demonstrado contra o Sport. Adversário é diferente, dificuldade é diferente. Acho que o Atlético Goianiense é um time muito arrumado.
vai criar sérias dificuldades para a Ponte, mas a esperança que eu tenho foi realmente trazida nessa partida, principalmente no primeiro tempo. Time bem fechadinho, bem compacto, time tranquilo, pondo a bola no chão e executando o plano de jogo com perfeição, que foi o contra-ataque. O problema foi depois, né? O Sport tem um bom time, isso tem que ser destacado também, jogava em casa, isso também tem que ser destacado. Eu não vou colocar só na conta da Ponte, do João Brigatti ou dos jogadores que entraram. Mas, todas as vezes, isso ao longo de todo o campeonato, seja com o Brigatti, com o Pintado, com o Felipe Moreira, todas as vezes que a Ponte precisou do banco de reservas, pouca coisa aconteceu, quase nada. Pior, normalmente o time cai de produção quando precisa colocar quem está no banco de reservas, porque a Ponte tem um elenco muito curto. Essa é a verdade. Então, essa partida ela precisa ter uma intensidade muito grande da Ponte no primeiro tempo. Ela tem que, de alguma maneira, fazer um gol na frente do Atlético se ela quiser ganhar. Porque o time do Atlético, além de ter um elenco melhor, ele tem um tipo de jogo mais controlador. É um time, por razões óbvias, confiante, um time bem arrumado, de valores individuais interessantes. O Atlético Goianiense é um dos times que eu aposto, por exemplo, que vai subir. Essa reação com a nova comissão técnica é surpreendente. É um time que, se não for o que mais pontuou no segundo turno, está entre os 3 melhores. Então a Ponte vai contra tudo isso. Só que eu consigo acreditar no que eu vi no primeiro tempo diante do Sport, que a Ponte pode de novo fazer um jogo de bastante marcação, de contra-ataque rápido, enfim, conseguir uma vitória dentro de casa, apesar da dificuldade do jogo. O Brigatti tem um problema seríssimo, ou 2 problemas seríssimos, a gente não sabe se o Matheus vai jogar na zaga. Agora, se o Fábio Sanches e o Matheus forem para a partida, esse aspecto de preocupação na defesa fica bem minimizado. O meio campo não deve ter nenhum tipo de novidade. Eu estou quase com a certeza, não dá para ter certeza absoluta, que ele vai repetir o time que ele começou contra o Sport. Se fizer isso, com o Matheus ainda com o acréscimo do Fábio, na minha modesta opinião, o técnico coloca em campo o melhor que ele tem. A minha primeira opção não seria o Mailton, mas depois do que ele fez contra o Sport, não dá para tirar ele do time. Gé e Eliel tem que serem, os dois têm que continuar no time. O meio campo tem que ser o mesmo meio campo, não dá para mexer nas laterais, porque não há substitutos. Até o Arthur jogou bem contra o Sport, na minha modesta opinião. Então, o que vai fazer a diferença do jogo, Batista, é a atitude e o comportamento do próprio time. Se o time for um time valente, um time que não seja preguiçoso e for para cima, com todo o respeito do Atlético Goianiense, eu acho que a Ponte tem que tentar se impor, não e de peito aberto. Inclusive, o mesmo tipo de jogo eu praticaria em casa, não é? Marcando muito e tentando a velocidade dos contra-ataques. Porque o Atlético, pela situação que ele tem, que melhorou muito, ele não vem para Campinas para tentar empate. O empate para ele não é bom negócio, acredite, mesmo sendo fora de casa. Ele tem que tentar ganhar o jogo. E pelos jogos que eu assisti do Atlético, o time não tem essa característica, diferente da Ponte, que ela nitidamente vai jogar assim, e eu acredito que vai, por razões inúmeras, vai ser um time que marque forte e tente, na velocidade dos contra-ataques, fazer os seus gols. Porque não há, a princípio, a não ser que surja um aspecto diferente, uma maneira de jogar diferente pelo elenco que tem, diferente do Atlético. Então vai ser um jogo muito interessante. Só espero que a Ponte tenha a valentia que teve diante do Sport em Recife, Batista. E para você, Tigrão, até já analisando também aí o sistema defensivo, porque a Ponte treinou hoje à tarde e o Matheus Silva não treinou e o Fábio Sanches também não treinou. Portanto, se eles não treinaram, significa que não vão jogar, né? Nenhum jogador joga sem treinar. Pelo menos o último treino, o treino chamado de treino a pronto, é necessário que o jogador que vai para o campo, vai para o jogo, tenha treinado. Se eles não treinaram, significa que não estarão no jogo de domingo às 15h45.
Aí o Brigatti tem a opção, o Edson cumpriu suspensão contra o Sport e já está à disposição. Pode jogar. Aí ele tem o Kaique, o Tomás Kaique, e ele tem também o Thiago Oliveira. Pode jogar Thiago Oliveira e Edson juntos? Os dois são destros, né? Dos três só tem um canhoto, que é o Tomás Kaique. Então isso indica que, se jogar o Thiago Oliveira, não joga o Edson. Se jogar o Edson, não joga o Thiago Oliveira. Ou os dois meninos podem jogar juntos. A tendência, essa é uma grande preocupação, né? De não ter treinado nem o Fábio Sanches, nem o Matheus Silva. Grande preocupação. A Ponte, seja qual for a opção do Brigatti, ela vai com uma zaga fraca. E contra um time que tem só, entre outras coisas, o artilheiro do campeonato, que é o Gustavo Coutinho. Só isso. Olha o tamanho do abacaxi, do nabo, do pepino, né? Virou quitanda o negócio. Então, uma péssima notícia. E a tendência é que ele, apesar da falha do Thiagão no terceiro gol, do Sport, eu acho que o Thiago fez uma boa partida. O Edson vinha sendo o principal reserva. Não tendo o Fábio Sanches, joga Edson. Não tendo o Matheus Silva, joga Edson. Então a tendência é que ele forme com o Edson e com o Tomás Kaique. Mas se formar com o Thiagão e Tomás Kaique, a dupla que terminou o jogo lá, Tomás Kaique entrou aos 24 do primeiro tempo, pela contusão do Matheus Silva. Se jogar desse jeito, com o Tomás Kaique do lado esquerdo e com o Thiagão do lado direito, não tem problema nenhum. Mas não é uma zaga com o calibre técnico que tem a zaga titular, até na experiência, né? Edson, garoto, o Thiagão, garoto, o Tomás Kaique joga aí de vez em quando. É um jogador voluntarioso, canhotão, tal, sai, tira, dá rabo de arraia, dá rasteira em cobra, mas é um jogador instável, irregular. Nós já vimos boas partidas dele, como inclusive a partida lá de Recife, onde ele entrou numa baita de uma fogueira. E diga-se, quando ele entrou estava 0-0. Olha como é que são as coisas. Ah, mas ele entrou, já estava ganhando a pressão do Sport. Não, estava 0-0. Porque o primeiro gol da Ponte foi a 26 do primeiro tempo. Então ele jogou e passou e absorveu todas as emoções do jogo. Fazendo o gol, tomando o gol, estando próximo de tomar a virada e depois estando próximo a Ponte de ganhar o jogo naquela bola em que o Polvidiero errou, né? Recebeu um presentaço. Mas um presentaço do Fabinho, que estava jogando de lateral direito do Sport. Foi recuar, ele deu uma dedezada. Foi bem parecida com aquela do Dedé contra o Água Santa no Campeonato Paulista de 2022. Muito parecida. Curta, e aí ficou no meio do caminho entre o goleiro e o atacante. Claro que o ângulo naquela oportunidade de batida era um pouco melhor, mas ele tentou tirar do goleiro, tirou demais. Dava até para ter driblado o goleiro, tá? Se ele corta por dentro, ele bate pro gol vazio. O goleiro veio fechando, ele deu o tapa. Bom, enfim. Todas as emoções foram vividas pelo Tomás Kaique. Então eu acho que eu não tendo realmente, em sendo confirmadas as ausências do Matheus Silva e também do Fábio Sanches, eu não começaria com os dois destros. Eu optaria por um deles, aí é meio que tudo do mesmo tamanho, não muda muito. Acho que o Edson tem mais ritmo de jogo, mas o Thiagão, fora um lance decisivo, foi bem. Não podemos dizer que o garoto voltou mal. Acho que até surpreendeu, era uma temeridade pelo tempo que fazia que ele não jogava. Acho que foi bem e teve um lance pontual que ele acabou sendo infeliz. Foi tentar atirar de primeira e deu uma baita de uma furada. Então, Edson ou Thiagão? A dúvida para mim é aí se os titulares não jogarem. E na quarta zaga, sem dúvida nenhuma, eu jogaria e daria um voto de confiança ao Tomás Kaique num jogo dificílimo, mas se a Ponte tiver aquele interesse pelo jogo, aquele comportamento, né, aquela maneira de correr muito, de dividir todas, de não deixar o adversário respirar, que nós vimos contra o Sport, ela aumenta muito as suas chances de vitória
E atenção, não joga o Baralhas, é um dos termômetros, é o cara que inicia todas as jogadas desse time do Atlético Goianiense, ele não joga, está suspenso. E aí não está nem definido o seu substituto, mas joga o Shailon, que é o canhotinho, revelado pelo São Paulo há anos atrás. Shailon não é um jogador de muita intensidade, não é um jogador de muita mobilidade, ele é lento, mas ele sabe o que faz com a bola. Então, qual que seria a receita para matar? Já que o Baralhas não joga, esse é o cara que inicia, que municia, é um volante, segundo volante barra meio que faz gols. E ele não vai estar em campo. Todo o trabalho de transição meio-campo-ataque vai estar aos cuidados do Shailon, o canhoto. E aí? Vai dar moleza para o Shailon? Tem que colar um nele, não deixar o Shailon, não deixar sequer a bola chegar no Shailon. Quando alguém tocar para o Shailon, já cola nele, antecipa e chega na bola, chega no passe que estava sendo dado para o Shailon, chega na frente do Shailon. Você já tem um caminho muito aberto para que a bola não chegue com qualidade ao Luiz Fernando, que é perigosíssimo, e ao Gustavo Coutinho, que é, entre outras coisas, só o artilheiro do campeonato. São algumas dicas. E a Ponte não pode deixar essa bola chegar muito macia, não pode deixar essa zaga muito exposta, porque é uma zaga improvisada, é uma zaga reserva, né? E a gente torce aí para que o sábado seja milagroso, que no rachão de amanhã o Fábio Sanches fale assim, não está doendo mais. Lá a contusão que ele tem é muscular na perna. E que o Matheus Silva diga, nossa, dormi essa noite e tomei uma água benta lá, dá até para jogar vôlei o meu ombro, que o problema do Matheus Silva é no ombro. Ele caiu mal lá, numa dividida, caiu em cima do próprio ombro, foi um acidente de trabalho, não houve maldade nenhuma e ele saiu com muita dor e se não treinou é porque está doendo muito ainda. Mas quem sabe, né? Numa noite de sexta-feira 13 para sábado, alguma coisa conspira favoravelmente e os dois amanhã deve ter um rachão, depois concentra. Sabe aquela descontração, aquele bate-bola, aí goleiro vai de centroavante, centroavante vem de zagueiro, volante vira ponta esquerda, aquela brincadeira. Acho até que o João Brigatti entra também. E se entrar faz muito bem, para manter a forma física e para manter um bom ambiente, uma boa integração com os jogadores. Quem sabe, mas você foi preciso. Se não treinou hoje, que é o treino a pronto para um jogo domingo, hoje é sexta-feira, dificilmente estarão em campo. Mas a Ponte aumenta muito as suas possibilidades se for time valente, guerreiro, raçudo e rápido, né? E correndo muito, correndo mais do que o adversário, que nós vimos na segunda-feira lá na cidade de Recife. Cuidado com o Atlético, mas essa ausência do Baralhas é boa para a Ponte e colar no Shailon para a bola não chegar com qualidade para o artilheiro do campeonato, Gustavo Coutinho, me parece ser também uma outra boa dica. E também estou chovendo no molhado aqui, né? Porque todo mundo sabe disso. Tem lá o analista de desempenho, o Brigatti já viu várias vezes o Atlético jogar, já estudou os últimos vídeos dos últimos jogos, mas a gente aqui falando, não estou falando com o Brigatti, nem com o Basílio, que é o seu auxiliar. Estou falando com o torcedor da Ponte que vai no estádio, que vai ouvir a Bandeirantes, que vai ver o jogo na televisão pela Bandeirantes. É isso que nós estamos dizendo. É mais ou menos por aí. E o Brigatti, encerrando, que não faça, né, Batista? Que não cometa, apesar do time, na minha avaliação, ter ido muito bem, e ele está de parabéns por isso, porque mudou o comportamento do time, e isso é muito difícil. Mas eu encerro dizendo o seguinte, aqui perguntando a opinião do Jair Pisserni. Professor Pisserni, que aliás treinou o João Brigatti, trabalhou com o João Brigatti. As trocas que a Ponte fez, Pisserni, saiu o Matheus Silva, entrou Tomás Kaique, e aí? Normal. Saiu Mailton, e entrou o Thales, professor. Anormal. Saiu Gé e entrou
Polvideiro. Pisciani. Anormal. Saiu Felipe Amaral e entrou Ramon Carvalho. Normal. Saiu Eliel e entrou Samuel Andrade. Ó, tirou um atacante e trouxe definitivamente o Sport para cima. Anormal. Então, cuidado, Brigatti, cuidado. Você é um ídolo da torcida da Ponte. Use bem o banco. Tenha uma leitura do jogo, mas dentro daquilo que vai ser o desempenho, que você e o seu time foram muito bem lá em Recife. E estão de parabéns. E tomara que repitam a postura. Mas na hora de mexer, por que não, já que tirou o Gé, por que não o Paulo Baia e não o Polvideiro? E tenho dito. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. E o seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Intervalo, já tem mais mensagens dos ouvintes aqui no Esporte em Debate. Já. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Eu nasci para cuidar de Campinas. Nesses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br.
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas. A Aerozap 19 98315 0091. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Neste domingo tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 15h45 tem Ponte Preta e Atlético Goianiense no estádio Moisés Lucarelli. E às 18 horas tem Vitória e Guarani no estádio Barradão em Salvador. Acompanhe a melhor cobertura em FM 85,7 e AM 1170. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h41, ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, aqui é o Renato César, bugrino do DIC 5. Eu escuto a torcida do Guarani falar: ah, mas o Guarani perdeu ponto besta, o Guarani perdeu ponto para Chapecoense, o Guarani perdeu ponto para Vila Nova. Poxa, me responda só uma coisa. Tirando os times que estão aí com 85, 89 pontos, os outros, todos perderam pontos besta. Então quer dizer que o Juventude também está se lamentando pelo empate contra a Tombense? É isso? Por que só o Guarani que perde ponto besta e os outros times não? É igual eu falei, os que estão com 85 pontos para cima não perdeu ponto besta. Quer dizer que ganharam todos os jogos praticamente. Os que estão com 58 para baixo, todos perderam. Eu acho que a torcida do Guarani tem que parar um pouco de cornetar e incentivar um pouco mais. Porque 8 mil pessoas num jogo tão pegado contra o Vila Nova é vergonhoso. Um abraço a todos, Renato César, bugrino do DIC 5. Abraço, muito obrigado, mais um. Fala, meu amigo Batista, um abraço para você, pro Tigrão, para toda essa grande equipe Bandeirantes. Batista é Marcos Ortiz aqui. Só para lembrar o amigo ouvinte aí que sempre manda mensagens pejorativas ao Guarani, né? Bugrino, Edson Lencioni. Que se o Guarani ganhar o jogo, ele vira vice-líder e fica 1 ponto atrás do Vitória, que é o líder, né, CB? Tem que olhar o copo meio cheio também de vez em quando, né, Edson Lencioni? Um abraço, meu amigo. Vamos torcer, cara. Torcer pro Bugrão. Vamos subir, Bugrê. Valeu, Ortiz. Ele que comanda o site Planeta Guarani e também a Rádio Planeta Guarani. Aliás, faz um ótimo trabalho. Parabéns ao Marcos Ortiz. Deu um puxão de orelha aí no ouvinte que está já prevendo aí uma derrota do Guarani contra o Vitória. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Wilson de Março. Já que você entrou no assunto de perder ponto besta em casa, veja só o caso da Ponte Preta. Ganhando o jogo contra o Guarani, tomou o gol no último minuto. Contra o Sport, tomou o gol no finzinho do jogo. Contra o Vitória, tomou o gol. Todos os jogos contra a Chapecoense. Só aí são 8 pontos que a Ponte deixou de ganhar, faltando 2 minutos para acabar o jogo. Ela está com 34, estaria com 42 pontos tranquilo e talvez o campeonato fosse outro. Então, se fôssemos contar tudo isso, é jogo de azar, né? Vira uma mega sena. Um abraço, Wilson de Márcio. Abraço, Wilson de Márcio, que fala de Maringá, no Paraná, aonde viveu a minha tia Alice, já falecida, né? E ela morou lá praticamente a vida inteira, né? Depois que ela se casou. Olha, morava em Jataizinho, aí se casou com o Maurício e mudou para Maringá, no Paraná. Mais um ouvinte no ar. Boa noite a todos da mesa. Desculpa, eu tô falando da rua aqui e não estava nem ouvindo o programa, mas eu percebi que falaram de
Sou nascido em 66. Desde quando eu nasci, a ponte tem problema com a arbitragem. Eu não sei o que acontece. Porque desde 70, eu tinha 4 anos, eu ouvi meu pai falar que a ponte foi roubada. Então, eu já estou acostumado. Tchau. Tchau. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carrão, originais ou de reposição para nacionais e também importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas no mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Acesse para saber mais rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. 18h46. Batista, pelo amor de Deus, se informa primeiro antes de falar bobagens. O Guarani estava perdendo para a Chape, empatou, aí teve o pênalti, o Regis perdeu. Depois fez 3-1 e não 3-0. Não assinou, não. Alair. Ô Alair, peço perdão a você, te incomodou tanto assim. Quem fala de improviso, que é o nosso caso, né? Os assuntos vão surgindo. Então não dá tempo de ir lá, verificar, buscar a ficha técnica. A gente fala daquilo que vem na cabeça. Eu, na hora, achei que o Guarani estava vencendo. Eu não fiz esse jogo do Guarani, né? Não narrei. E pensei, né, que o Guarani estava vencendo de 3-0. Mas se incomodou tanto você assim, eu peço perdão e vou procurar tentar errar menos, né, para não irritar você dessa maneira, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Boa noite. E demais integrantes da mesa aí, da equipe. Então, tô vendo aí alguns torcedores, não sei se é torcedor do Guarani, preocupado que o Guarani vai para a 7ª posição, se perder. O Guarani só precisa de 3 vitórias e um empate, só isso. Independente se ele fica na 7ª, na 8ª, na 9ª. O Guarani ganhando com 3 vitórias são 9 pontos. Mais o empate são 10. Ele tem 54. Com 10, 64. Subiu. Isso que importa. Aí o rapaz falou: se o Guarani não pode nem empatar. Claro que pode. Ele vai jogar fora. Ele tem o direito de empatar. O Guarani precisa de 3 vitórias e um empate. Só isso. Boa noite. Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo, torcedor do Guarani. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, pessoal da Band e Batista, tudo bem? Então, a ponte sempre foi garfada, né? Desde a época antiga que não tinha VAR, o Arnaldo César Coelho daquele pênalti contra a ponte, em 70, o Henrique empurrou o Toninho Guerreiro fora da área, uns 2 metros fora da área. Ele estava no meio do campo, ele foi correndo para o pênalti, e o bandeirinha afinou, não sabia o que fazer, ele ficou do lado do Arnaldo. O presidente do São Paulo era o Launatel, ele estava sentado no banco de reserva de São Paulo, né? Aquela puxação de saco, no começo do jogo os dois estavam se beijando lá, eu lembro disso aí. Nós temos os meus amigos de São Paulo que falaram que nem comemoraram aquele gol. E depois teve aquele do Rui Rei, né? O troféu Rui Rei, que o Rui Rei foi expulso 17 minutos, depois o Corinthians comprou. Depois teve em 99, teve aquele pênalti que o Alfredo Santos Loibre deu no Piá, né? O Piá levou uma rasteira por trás, caiu, segurou a bola. Crente que ele ia dar, né? Como todo mundo dá a favor nosso, né? Ele deu pênalti contra a ponte, impressionante, né? Agora aquela bola contra o Vila Nova, que o juiz inventou pênalti, a bola aumentou como se fosse uma lua nova, passou por uma lua cheia, e até chegar na mão do nosso
Beck tava, a mão estava do outro lado, porque a bola bateu no lado esquerdo e a mão estava no lado direito, né? E teve esse pênalti do Matheus Silva, né? Que o Bruno Mota Correia inventou, brigou contra a imagem, vocês descreveram muito bem aí. E teve esse último jogo agora, né? Contra o Sport, que o famigerado árbitro lá inventou. antes do pênalti tinha sido uma falta. Quer dizer, a bola seria da ponta. A bola entrou na área, o rapaz caiu depois de um segundo de ser encostado. Deu pênalti, paradinha, deu gol. É uma nojeira, né, gente? Dá até ânsia, né? Ânsia de vômito mesmo. Um abraço. Tchau. Tchau. Vai construir ou reformar? Vem para Aeropisos. Nesse mês de outubro, a promoção está imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99 o metro quadrado. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para pagamento à vista. Ou então consulte outras opções de pagamento. Atenção, Aerozap 19 é o código de área. E o número, anote aí, hein? Anote aí o número do Aerozap. 983150091. Na Aeropisos você encontra tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. Todos os produtos com uma mega oferta para você. 3 lojas em Campinas, Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. Avenida John Boy do Lope, 8200 do Satélite Íris. Rua Federico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. Aerozap 19 983150091. Siga também no Instagram, @aeropisos. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Rádio Bandeirantes. 18h52. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba.
novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5 mil, agora rumo aos 10 mil. Uma nova experiência, novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugre ID. Acesso ao estádio com QR Code, pagamento com cartão de crédito, check-in, mais catracas, desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store e muito mais. Em breve, lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Brasil e Venezuela em jogo realizado nesta quinta-feira na Arena Pantanal em Cuiabá. Partida válida pelas eliminatórias sul-americanas da Copa de 2026. O Brasil atuou com Ederson no gol, Danilo depois Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Casemiro depois André, Bruno Guimarães depois Gerson e Neymar, Rodrigo, Vini Júnior depois Matheus Cunha, Richarlison depois Gabriel Jesus. A equipe do técnico Fernando Diniz. A Venezuela de Romo no gol, Gonçalves, Osório, Ángel e Macron, Herrera depois Cáceres, Tomás Rincon depois Júnior Moreno, Sousa depois Belo, Córdova depois Savarino, Marques depois Soteldo e Rondon. A equipe do técnico Fernando Batista. Os gols do jogo: Gabriel Magalhães para o Brasil aos 4 minutos do segundo tempo e Belo fazendo um belíssimo gol aos 40 minutos do segundo tempo, empatou para a Venezuela. Público na Arena Pantanal de 40.020 torcedores para uma renda de mais de 12 milhões de reais. Arbitragem ontem de Kevin Ortega do Peru. O árbitro de vídeo foi Carlos Oribe do Equador. Cartões amarelos para Richarlison e André do Brasil, Herrera e Tomás Rincon da Venezuela. Esta ficha técnica de 1 para o Brasil, 1 também para a Venezuela pelas eliminatórias sul-americanas. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. 18h57 em Campinas. Esporte em debate. Ouvinte participando conosco, já tem mais mensagens no ar. Agora, notícias, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Os comentaristas escolhem um assunto para colocar a opinião. Vamos aos assuntos relacionados pela produção para o programa de hoje. Assunto 1. Bruno Pivetti é confirmado como novo treinador do Água Santa. Campineiro, nasceu em Campinas. O técnico será o responsável por dirigir o Netuno no Campeonato Paulista de 2024. É mais um com passagem recente pelo Bugre. Vai assumir o time lá de Diadema. O primeiro foi o Thiago Carpini. Fez uma grande campanha, levou o Netuno para a decisão do Campeonato Paulista, fazendo a final contra a equipe do Palmeiras. Notícia 2. Discussão no vestiário do Coritiba termina com agressão de Diogo Oliveira e fratura no rosto do Kusevich. Episódio aconteceu no intervalo do jogo contra o Atlético Mineiro. O zagueiro chileno sofreu fratura no seio do maxilar e já passou por cirurgia. Notícia 3. Com a receita de 1,3 bilhão, Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago do mundo e segue com esse posto pelo 6º ano consecutivo. Messi,
com receita de 680 milhões e Neymar com 565 milhões completam o pódio. E vamos lá, começo com você, CH. Qual é o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Sobre essa receita fantástica aí do Cristiano Ronaldo como principal jogador de futebol, o cara que mais arrecada, o cara que mais gera receita, merece. Ele faz uma... A carreira dele é um negócio extraordinário, não tem mancha, né? Um cara profissional, se dedica, um cara que tem a idade que tem, um preparo físico extraordinário. Dentro do campo ele entrega aquilo que ele efetivamente custa. Se tem mercado e tem quem pague, faz muito bem ele de arrecadar o que arrecada. Esse último contrato, evidentemente, ele foi para terminar a carreira dele, pode até voltar para Portugal, enfim, mas né, em alto nível ele faz provavelmente o último contrato dele e realmente já há muito tempo ele ganha muito dinheiro, está tranquilo, está rico, está com o burro ou o camelo na sombra, se é que dá para colocar um camelo na sombra, principalmente onde ele está, mas merece, na minha opinião, merece arrecadar o que ele já arrecadou. Ele só não pode ir para o Iraque, né, CH? Irã. Aliás, Iraque não, Irã. Ele foi condenado a 99 chibatadas. Se ele pisar, né? Se ele pisar lá, ele vai sofrer uma punição de 99 chibatadas. É que teve uma artista plástica, ela é deficiente físico e funciona só os membros de baixo, né? Por isso ela pinta com os pés. Ela pintou o quadro do Cristiano Ronaldo, que foi receber o quadro e deu um abraço e deu também um beijo. E isso é proibido. E a pena 99 chibatadas. Portanto, se ele comparecer, né, ele vai ser penalizado. Eu fico só imaginando Cristiano Ronaldo em praça pública tomando 99 chibatadas nas costas. É um negócio inimaginável, né? 99 chibatadas, olha, se a moda pega e vem aqui pro Brasil, olha, o negócio seria terrível, hein? Quantos não tomariam essas chibatadas que o Cristiano Ronaldo foi condenado? Eu tenho um amigo aí que seria enforcado. Com toda certeza, hoje, em praça pública. Hoje, por exemplo, eu fui na farmácia, agora no final da tarde, um pouquinho antes de começar o programa, fui numa farmácia aqui em Valinhos. Comprar um remedinho, comprar isso, aquilo e tal. Aliás, comprei o remédio do João lá do ponto 10 também. Mas aí é o seguinte, a menina me atendeu tão bem, cara, mas tão bem, e não errou nenhum remédio, e não demorou para pegar. E foi objetiva, né? Sabia onde estava. Tem lugar que você vai na farmácia e o cara, para achar a caixinha de remédio, ele usa GPS. A menina sabe, esse está aqui, esse está lá do outro lado, esse está aqui no fundo, pôs na cestinha, o que mais o senhor precisa? Mas nada, parabéns pelo seu atendimento. Muito obrigado. Peguei, dei um beijo e um abraço na menina. Pronto, tá eu, coitado do Tigrão, não sou casado com ela, mas foi como se ela fosse minha filha. Foi um agradecimento, com o maior respeito do mundo. Se é no Iraque, ou no Irã, ou em qualquer lugar do mundo, mas alguém do Irã vê fazendo isso com uma pessoa nascida no Iraque, lá vai o Tigrão para a Praça dos Três Poderes tomar 99 chibatadas nas... Vai que... Vou falar para você um negócio, hein? Eu vou lembrar da Arlete Salles aqui no Toma Lá da Cá, viu? Prefiro nem comentar. Senão eu vou me exceder aqui, o Batista não gosta. Aliás, ele está correto de não gostar. Aqui não é para cometer excessos, mas pelo amor de Deus, sem entrar no mérito, respeitando todas as culturas, respeitando todas as crenças, todas as religiões, mas puxa vida, não? Cristo beijava os seus seguidores, sendo eles homens ou mulheres. E era bem perto lá dessa região do mundo, aliás, onde está esse conflito sangrento, né?
ali na Palestina, ali foi por onde Cristo andou, né? Veja como são as coisas, em Israel, em Jerusalém. Então, não sobrou nada, absolutamente nada, da história mais linda que a humanidade já contou nesses 2023 anos, nada na cabeça desses caras. Não, mas é outra cultura, é outra crença. Puxa vida, mas um beijo de agradecimento numa pessoa deficiente física, de agradecimento, de gratidão. 99 chibatadas. Se o cara descer lá, vai ficar com as costas em carne viva. Ah, dá licença, eu vou pro meu tema, posso ir, Batista? É, porque pela lei iraniana é considerado, né, só pode, a mulher só pode ser tocada pelo marido. Então, Sim. se um homem que não é casado com uma determinada mulher tocá-la, é considerado adultério. Pois Então, então ele foi condenado por adultério. Então, aí o cara encontra com a irmã dele na cidade, ele não é casado com ela, e dá um beijo e um abraço. Vai tomar 99 também? Porque não é casado com ela? É adultério também? É incesto? O que é isso daí? Ah, dá licença, né? E qual é o seu tema, Tigrão, para hoje? O meu tema, nós tínhamos esse daí do Cristiano Ronaldo. Não, o Cristiano Ronaldo era referente à remuneração. Depois teve a questão do Curitiba. Qual era o terceiro, Batista? O terceiro é o Pivete, né? Pivete, Assumiu é esse que eu quero falar. Água Santa. É esse. Você disse 2 técnicos que recentemente passaram pelo Guarani. E tem mais uma coincidência, né? 2 técnicos de Campinas. O Carpini é de Valinhos. Mas Valinhos, Campinas, estamos todos no mesmo ventrículo esquerdo do coração. Campinas e Valinhos, cidades irmãs, coladas, né? Interligadas umbilicalmente. Tiago Carpini da região de Valinhos, colado em Campinas, com a vida feita em Campinas, e o Bruno Pivete, nascido em Campinas. E bugrino de coração, ia no estádio com o pai dele, conhecia o pai dele, faleceu, infelizmente. Então, é uma aposta legal do Água Santa. E eu queria desejar boa sorte para o Bruno Pivete, que é um cara com ótimos conceitos a respeito de futebol, extremamente bem formado e educado. Torço muito para que ele reedite a façanha do ano agora de 2023 em 2024, a façanha que conseguiu alcançar, que conseguiu atingir o Carpini lá no Netuno. Se não indo à final, mas fazendo uma bela campanha, porque o Água Santa, para quem não se lembra, veio da A2. E já voltando no primeiro ano de retorno, já foi vice-campeão paulista. Então, realmente é uma façanha, e eu espero que a Escola de Treinadores de Campinas, que foi nesse episódio do Água Santa, muito bem representada pelo Carpini, que possa ser repetida também no desempenho aí do Bruno Pivete à frente. E veja que nós estamos antes do meio de outubro. O campeonato começa lá pelo meio de janeiro. Então, com 90 dias de antecedência, que todos se mirem nesses exemplos, a 90 dias da competição, o Água Santa definindo a sua comissão técnica. E aí, claro, montagem de elenco, treinamento. Depois as coisas acontecem e ficam achando que é acidente, mas não é acidente não. Nada acontece por acaso e isso é um planejamento bem feito e que deveria ser imitado por muitas equipes por aí, com muito mais história, muito mais torcida e muito mais tradição do que o modesto Água Santa. Boa sorte para o Bruno Pivete. 19h08 em Campinas. Sabe onde você encontra mais eficiência, agilidade e precisão? É na UESCO. Confira já o novo nível laser WS 8913K. Ele oferece para você um nivelamento automático em apenas 5 segundos e tem alarme sonoro para inclinações. A área de trabalho dele chega a 10 metros, tá bom? O nível laser WS 8913K é um dos mais de 30 lançamentos que a UESCO trouxe para 2023. É ano de comemoração.
10 anos da Uesco no Brasil, a marca do setor que mais cresce por aqui. A Uesco já provou que não está de brincadeira, não. Não é à toa que é a escolha de quem entende do assunto, né? E aí, pronto para levar toda essa inovação para o seu trabalho? Vem fazer parte desse time você também. O Uesco, 10 anos construindo com você. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, amigos da Band, boa noite. Estou estranhando aí o tom de algumas mensagens com relação ao Guarani, por conta de um jogo que ainda nem ocorreu. Nós vamos jogar contra o Vitória com chance de vencer, como os vencemos aqui. Certo? Não, mas já estão falando, não devia ter perdido ponto com não sei quem, com não sei o que. Esquece, isso aí já passou, gente. Nós temos que pensar o seguinte, faltam 7 jogos, o Guarani tem que ganhar 11, 12 pontos, 13 pontos, e vai disputar 21, sendo desses 21, 9 em casa. Quer dizer, e qual é o problema? Se por acaso não conseguir vencer o Vitória, nós temos 3 chances para ganhar aqui no Brinco. Nós temos adversários fora que também são muito mais fracos que nós. Não tem que ficar lamentando, não. Vamos colecionar pensamento positivo. Torcer é torcer pela vitória. Não é chorar por derrota ou por falta. Que é isso, calma. Eu acho que nós tínhamos que estar muito mais atentos à arbitragem que nessa reta final da Série B está acentuando tudo que fizeram ao longo do campeonato, que de qualquer forma, conseguir o acesso dos times do Nordeste. Veja o que fizeram no jogo do Sport da última vez ali. Veja como a diferença de análise por parte do VAR, quando analisa, né, e a aplicação da regra por parte do juiz. Isso aí não foi só aquele caso isolado, não. Com outros adversários que não são aqui de Campinas, esses 2 times do Nordeste têm deitado e rolado na arbitragem. Pouca gente tem falado sobre isso. É isso que nós temos que estar preocupados. O Guarani vai vencer o Vitória. E se não vencer o Vitória, tem mais 6 chances, 18 pontos para ganhar 12. Olha, veja a campanha que o Guarani está fazendo. Não é possível isso acontecer? Calma, gente, calma. Fernando Souza, advogado, Bugrino, Campinas. Midiáticos da Band Campinas. O erro que o Arthur precisa corrigir na ponte é o seu cruzamento, que é muito ruim sempre para o goleiro. Ou cruzar para a cabeça da área de meta para arremate, ou cruzar a meia altura para dificultar a defesa da zaga. Léo do Centro, deixa eu ver se eu entendi. O erro que o Arthur precisa corrigir é o seu cruzamento. Muito ruim. Sempre para o goleiro. Ou cruzar para a cabeça da área de meta para arremate. Ou cruzar a meia altura para dificultar a defesa da zaga. Ah, tá. Então é o seguinte, ele acha que o Arthur, o Léo do Centro, o cruzamento dele é ruim, sempre joga para o goleiro. E o Léo do Centro acha que deveria cruzar na cabeça da área de meta para o arremate, ou cruzar a meia altura para dificultar a defesa da zaga. E ele tem razão. Ele sugeriu ou cruza um pouco para trás para tirar do goleiro e alguém chega batendo, ou cabeceando. Quando ele fala cabeça de área, é meia-lua, né? Ou, se for bater fechado, bate forte meia altura, para acontecer, por exemplo, de repente, como aconteceu com o Tiagão lá em Recife. Dificulta na hora de tirar essas bolas rápidas, já tira o goleiro da jogada, que bola rápida meia altura, o goleiro não sai, né? O goleiro sai em bola alta. Agora, cruzar fechado, bola viajada, telegrafada, sobe e desce dentro da pequena área. O goleiro vai lá e pega com uma mão só e ainda dá uma piscadinha para a zaga. Ele tem razão no que ele falou, sim. É questão de não se livrar da bola. Eu cruzei, fiz minha obrigação. Não, cruzar não. Você tem que dar assistência. Cruzar, quem cruza é cachorro, né? Cachorro reprodutor.
cruzar é uma coisa, dar assistência é outra. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala aí, boa tarde, boa noite, pessoal da Band, Batista de Grão. Sérgio das Paineiras, sou ponte pretano, mas eu venho observando há alguns anos já, cara, Ponte Preta e Guarani sempre prejudicados para a arbitragem. A Ponte não representa nem nada, nem o Guarani. Qualquer lance duvidoso, o juiz vai contra os times de Campinas. Eu não sei o que acontece, cara. Falta representatividade. O que acontece? Que nem a Ponte contra o Sport. É brincadeira. Aquele pênalti não foi pênalti. O cara se jogou, deu ele torceu o pezinho dele para cair e o juiz deu pênalti. E aí ele bateu com paradinho e não voltou. É brincadeira isso aí, né? Então, é anos e anos aí que a gente tá patinando. Tudo bem, a Ponte hoje tá bem ruim, o time da Ponte, mas pelo menos não era para estar nesse sufoco aí de rebaixamento, né? O Guarani, hoje o time do Guarani, a gente tem que reconhecer, ele é melhor, tá bom o time. Era para estar lá no meio, lá para cima já. Mas é muito prejudicado pela arbitragem também, tá? Então, vamos lá, gente. O que acontece com o time de Campinas? Não tem representatividade, nós somos uma região aqui, RMC, nossa, é um PIB maior do que muitos países aí. E a gente não tem representatividade nenhuma, não representa nada. O que acontece? Abraço. Abraço, muito obrigado. Batista, imagine se aquela lei de um país, que eu não sei qual, que se corta a mão se roubar, viesse por Brasil, o que teria de gente sem a mão seria muitos, hein? KKKKK. Abraço, Alex, Parque Industrial. País é o Teherã, né? Teherã, que corta a mão no caso de roubo. Ah, tem outros países também, né? Tem outros países aí, sobretudo da Ásia. Roubou, cortou a mão. Tem uma aqui de 15 segundos, um determinado político aí, claro que eu não vou dizer o nome, é porque ele tá vivo ainda, né? Uma vez o cara falou pra mim, tá valendo aí um livro de religião aí, e diz que o cara entrar no céu na hora que ele chega lá, ele tem que devolver tudo que ele roubou. Aí é autorizada a entrada dele, mas devolve tudo. Aí o cara falou, você já pensou a hora que esse cidadão chegar lá? Que congestionamento logístico que vai dar na entrada do céu? Ninguém entra e ninguém sai. De tanta coisa que vai ter ali espalhada para ele tentar entrar no céu. Essa seria uma pena legal, né? Mas no céu já não há mais a material, né? Já não há mais a materialidade, já não tem mais essa questão física, né? Lá é o espírito. Mas se tivesse que devolver, vou falar para você, hein, Batista? Tinha nego que ia pagar frete pra caramba, hein? Batista, o senhor Marcos Ortiz precisa entender um pouco mais de futebol. O único jogo que o Guarani convenceu foi contra o Ceará. As outras vitórias fora foram sofríveis. Alguns empates que o Guarani sofreu quando estava ganhando por falta de não jogar para ganhar, recuando o time. Exemplo, Ituano, Tombense, Sampaio Correia. Isso só no segundo turno, tudo por não propor o jogo. Qual é o nominho? Edson. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Olha, é o seguinte, o pessoal pediu aqui para repetir os confrontos e pediram também a análise, depois de repetir os confrontos, a análise dos comentaristas. Então vamos lá, começando pelo líder, Vitória. O Vitória tem o Guarani, jogo marcado para domingo, 18 horas, narração de Leandro Boles aqui na Bandeirantes. Aí tem Sampaio fora, Juventude em casa, Vila Nova em casa, Novo Horizontino fora, Sport em casa, Chapecoense fora. 5 confrontos diretos, 4 em casa e 1 fora. Sport, Juventude fora, Chapecoense em casa, Ceará fora, Mirassol fora, Atlético Goianiense em casa,
Vitória fora e Sampaio Correia em casa. 4 confrontos diretos, 1 em casa e 3 fora. Juventude, Sport em casa, Londrina em casa, Vitória fora, Ituano em casa, ABC fora, Ponte em casa e Ceará fora. 2 confrontos diretos, 1 em casa e 1 fora. Guarani, Vitória, esse jogo de domingo fora, Mirassol fora, Botafogo em casa, Londrina fora, Criciúma em casa, ABC em casa, Atlético Goianiense fora. 4 confrontos diretos, 1 em casa e 3 fora. Novo Horizontino, Tombense em casa, sábado às 5 da tarde. Vou narrar esse jogo na Band TV. Transmissão começa às 4h20. Botafogo fora, Ponte em casa, Atlético Goianiense fora, Vitória em casa, Londrina fora e Criciúma em casa. 3 confrontos diretos, 2 em casa e 1 fora. Atlético Goianiense, Ponte fora, ABC em casa, Vila Nova fora, Novo Horizontino em casa, Sport fora, Mirassol fora e Guarani em casa. 5 confrontos diretos, 3 fora e 2 em casa. Mirassol tem o Guarani em casa, Ituano fora, Sport em casa, Ceará fora, Atlético Goianiense em casa, Tombense fora. 3 confrontos diretos, 3 em casa. Acho que tá bom, né? Tem mais o Criciúma e também o Vila Nova. Bom, o Criciúma tem Chapecoense, né? Jogo hoje. Em casa, CRB fora, Sampaio em casa, ABC em casa, Guarani fora, Botafogo em casa, Novo Horizontino fora, 2 confrontos diretos, 2 fora. Vila Nova, Botafogo em casa, Tombense fora, Atlético Goianiense em casa, Vitória fora, Londrina em casa, Ceará em casa e ABC fora. 2 confrontos diretos, 1 fora e 1 em casa. Diante disso, esse foi o pedido aqui dos nossos ouvintes. CH, diante desses confrontos, na sua opinião, quais os times que sobem? O Batista, depois que eu vi nas últimas 3 partidas jogar o futebol que o ABC jogou, eu vi muito time de baixo complicar os times de cima. Jogar contra concorrente direto ou o time que está lá embaixo, para mim, não quer dizer mais fácil ou menos fácil, ou mais complicado. O que vale muito é o momento. E para mim, os melhores momentos, os times mais arrumados no campeonato, faltando 7 rodadas, são Sport, Vitória, Juventude, Guarani e Atlético Goianiense. Essas 5 equipes, entre essas 5 equipes, vou repetir, Vitória, Sport, Guarani, Juventude e Atlético Goianiense. Dessas 5 equipes, só vai sobrar uma, evidentemente. O meu palpite é que vai sobrar o Juventude. Quais são os 4, então, na sua opinião? Vitória, Sport, Guarani e Atlético Goianiense. E para você, Tigrão, a mesma pergunta, depois de relatado aqui os confrontos diretos, na sua opinião, quem é que sobe? É muito difícil, né, Batista? Está muito equilibrado, está muito parelho. Você vê que o 4º colocado hoje, o Guarani, tem 54 e o 10º tem 48, que é o CRB. Então, 54, 48, 6 pontos. Com 18 pontos em disputa. Então você fala, a tabela do A é mais fácil do que a do B, a tabela do A ele pega mais confronto em casa do que fora. Olha, é muito difícil ainda. Eu acho que tem que ser rodada a rodada, mas como você está perguntando, didaticamente, né, eu acho que esse jogo de hoje à noite, se a equipe do Criciúma, que hoje é apenas a 8ª colocada, a tabela do Criciúma é boa,
Ela pega jogos em casa teoricamente fácil, teoricamente. Mas esse jogo de hoje contra a Chape, ele é revestido de uma característica diferente, porque ele é um clássico estadual. São caras que disputam título lá um contra o outro toda hora em Santa Catarina. Mas se o Criciúma vencer, veja, ele sai, olha o tamanho do equilíbrio. Ele sai de 8º e vai para a mesma pontuação do 4º, que é o Guarani. E ele vai fazer 16 rodadas, 16 vitórias. Veja, o Guarani tem 15, enquanto que o Criciúma já tem 15. Então é muito equilibrado, é difícil, é um chute, é apenas palpite. Vitória, Sport, Novo Horizontino e Guarani. E agora na lata. Responde na lata. E atenção, responde na lata. Vamos ver aqui o que é que a produção preparou para os nossos comentaristas responderem na lata. Tô vendo aí muita gente, né, quando precisa de uma resposta assim firme, direta, objetiva, tem muita gente falando, fala aí na lata. Então, na lata, o nosso na lata aqui está criando seguidores, né? Tem rede social, tem seguidor. O nosso na lata também está tendo seguidor. Vamos lá, então. Qual o conceito do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira nesses 3 primeiros jogos das eliminatórias? Ele ganhou 2 e empatou ontem, jogando em Cuiabá com a Venezuela, placar de 1-1. Os conceitos são ótimo, bom, regular ou ruim. CH, qual o conceito do Diniz? Regular. E para você, Tigrão? Jogou 3 contra o Vento, 9 pontos, ganhou 7, mas contra o Vento, regular. Atualmente, qual o setor, eu sigo com você, Tigrão, atualmente qual o setor mais defasado da seleção brasileira? As laterais. E para você, CH? Meio campo. Faltando 7 rodadas para o fim da Série B, monte o seu G4 para o final do Campeonato Brasileiro. Eu vou mudar aqui, é Série A, né? O seu G4, faltando... A Série A falta um pouco mais, né? Do que Tem 7 mais. rodadas. Tem mais. Mas qual é o seu G4 aí da Série A? É porque da Série B nós acabamos de colocar aqui, né? Isso. Então, na Série A, aí muda, a dificuldade é maior ainda e não é pipocar, não, aqui é na lata, aqui tem que ser na lata. Mas na Série A nós estamos apenas na 26ª rodada, né? 26ª. Então tem muito campeonato pela frente. Aliás, já jogaram 26, estamos indo para a 27ª. Eu acho que Botafogo... Se fala G4, né? G4. Botafogo... É o da Libertadores. Ah, mas Libertadores dá até o 6º, né? Não, mas direto são 4. Direto até o 6º. Não, o 5º e o 6º vão para uma pré-Libertadores. Tá, direto. Botafogo, Bragantino, Flamengo e Grêmio. E para você, CH, os 4 primeiros 26 rodadas. Bom, tem o Cuiabá, né? Cuiabá e Cruzeiro jogaram 25. Os demais jogaram 26. Quais os 4 aí que você compõe nesse chamado G4 direto para Libertadores? Botafogo, Bragantino, Flamengo e Palmeiras. É o seguinte, por exemplo, o São Paulo, se o São Paulo estiver no G4, aí o 5º colocado vai direto, né? É, porque o São Paulo já tem vaga na fase de grupos. Exato, mas o São Paulo é o 10º colocado. Bom, não, mas não importa a classificação dele, né?
Não, mas eu tô dizendo lá na frente, se ele hoje ele chegar é em quarto. 10º, mas ele pode chegar no G4. Se ele chegar no G4, ele abre uma vaga. São Paulo já está fazendo amistoso, não está a fim de abrir vaga para ninguém. Aliás, o São Paulo briga para fazer 45 pontos e não ter problema com rebaixamento. Tá bom, então, Tigrão, um abraço para você. Amanhã você estará comigo na transmissão da TV Novo Horizontino e Tombense. Domingo estaremos juntos no jogo Ponte Preta e Atlético Goianiense, partida marcada para as 3h45 da tarde. Abraço, Tigrão, ótimo final de semana. Abraço, Batista, para você também, será um prazer muito grande e estaremos juntos, sim, se Deus quiser. Amanhã e também no próximo domingo no estádio Moisés Lucarelli. Amanhã TV para o Brasil todo, Novo Horizontino e Tombense com o seu comando. Um abraço, amigos da Bandeirantes, e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você. O CH está comigo amanhã na transmissão do jogo Novo Horizontino e Tombense. A partida começa às 17h, mas a transmissão um pouco mais cedo, tá? Às 4h20 da tarde tem um pré-jogo bastante recheado, com muita sustância, inclusive sobre noticiário, reportagem sobre os times de Campinas. 4h20, a abertura. 5 da tarde, bola rolando. Novo Horizontino e Tombense, atenção, bugrinos. Esse jogo interessa para os bugrinos. Novo Horizontino é concorrente do Guarani no G4. E atenção, Ponte Pretanos. Tombense também é concorrente da Ponte Preta pelo G4. Então, bugrinos e Ponte Pretanos, o convite para acompanhar o jogo Novo Horizontino e Tombense. E você estará comigo nos comentários e domingo, às 18 horas, você estará no jogo do Guarani com a narração do Leandro Boles em CH. Se Deus quiser. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez pelo carinho e até amanhã, se Deus quiser. Ouvinte participando, Batista, boa noite. Hoje a Chape ganha do Criciúma, encosta na ponte. E o Criciúma não passa o bugre. Chapecoense 2-0. Chapecoense 2-0 no Criciúma, é o Dagoberto. Partida marcada para 21h30, né? Os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, só para dar uma verificada aqui nos jogos que estão programados, Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem esse jogo, né? Partida marcada para as 21h30. E vamos aqui aos demais jogos. Novo Horizontino e Tombense, já falei, 17 horas amanhã. Amanhã também Ituano e CRB, também às 5 da tarde. Ceará e Sampaio Correia amanhã, 18h30. Domingo, Ponte Atlético Goianiense, 15h45. Transmissão pela Band para todo o Brasil. Vitória e Guarani, 18 horas, também transmissão pela Band para todo o Brasil. Londrina e Avaí, domingo, 18h30. E Juventude Esporte, jogo segunda-feira, às 20 horas. Portanto, são esses os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, partidas programadas para esse final de semana. Rapidamente aqui já vamos passar para a rede, mas a classificação. Os 4 primeiros, Vitória 58, Esporte 55, Juventude 54, Guarani 54. Atlético Goianiense 53, Novo Horizontino 52, Mirassol 52, mas já jogou, né? Já fez a 32ª rodada. Os demais ainda vão fazer a 32ª. Criciúma 51, Vila Nova 51 e CRB 48. Lá na ponta de baixo, a Ponte é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Está com 34, a Chape abre a zona com 30, Tombense 27, Londrina 24 e ABC 20. Valeu, gente, muito obrigado a todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas agradeço aí de coração. Ótimo final de semana para todos vocês. Fique aqui, na sequência vem a Esporte em Debate em Rede Nacional. Valeu, tchau!
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. São 7h30.